A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica. E hoje, meus irmãos, a nossa porção bíblica ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, aonde nos conta a história da aparição de Jesus aos 12. Aqui nos conta que Jesus, ele se alimentou mesmo depois de ressuscitado. Após Jesus morrer e ressuscitado, ele alimentou-se. Nós vamos ver aqui nesse texto bíblico. Versículo 36 diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o corpo de Jesus, ele não era um produto da imaginação e nem era também a manifestação de um fantasma. Os discípulos, eles chegaram a tocar em Jesus e Jesus, ele se alimentou aqui. Versículo 41, Jesus pergunta: Tendes aqui alguma coisa que comer? E no versículo 42, diz que os discípulos apresentaram-lhe a parte de um peixe assado e um favo de mel. Versículo 43 diz o que ele tomou e comeu diante deles. Mesmo assim, o corpo dele não era ressurreto, como o de Lázaro, onde conta em livro de João, capítulo 11. Porque Jesus, ele era capaz de aparecer e de desaparecer conforme ele desejasse. O corpo ressurreto do nosso Jesus, ele era imortal. Esse é o tipo de corpo, meus irmãos, que a Bíblia garante que os crentes receberão na ressurreição dos mortos, pois todos serão colhidos. Cristo, as primícias, e quando ele retornar, os que são de Cristo. Está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 23. Jesus transformará o corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, eu gostaria de levar os irmãos a essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim:
porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Glória a Deus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo imortal. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 11. E o que é mortal se revista da imortalidade. É o que está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou estar conferindo aqui. E vocês também podem estar conferindo aí. 1 Coríntios, capítulo 15. E versículo 53. 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o nosso corpo preso a essa natureza que nós temos no nosso corpo, se tornará um corpo guiado pelo Espírito. O que será a redenção do nosso corpo do pecado e do sofrimento? É o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 23. E viveremos juntamente com Jesus na nova criação. Esta é a esperança que temos. Meus irmãos, no versículo 44, ainda do capítulo 24 de Lucas, versículo 44 diz: E disse-lhes, e Jesus disse, Jesus aqui, versículo 43 diz que Jesus comeu, Jesus se alimentou. E no versículo 44 diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, meus irmãos, aqui no versículo 45 nós entendemos que precisamos abrir o entendimento. A pessoa precisa que o entendimento seja aberto para que ele possa compreender as Escrituras Sagradas. E no versículo 46 diz: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Ficamos com esta palavra, com esta porção bíblica, agradecendo a Deus por mais um dia, meus irmãos. Agradecendo a Deus por mais uma porção bíblica. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos ao nosso alcance, Pai, a Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos conceda, Pai, a próxima porção bíblica, para que nós possamos ser alimentados, Pai, com a Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Eu te peço e te agradeço,
desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.